Viva! Vamos dar continuidade às nossas aulas de iluminação. Na aula anterior, nós vimos como poderíamos criar iluminação exterior ao meio-dia. Assim. Então, nesta aula, vamos ter o desafio de criar uma iluminação noturna baseado mais ou menos nesse tipo de conceito. Então, vamos tentar replicar isso ou chegar próximo disso quando estivermos aqui a fazer o nosso render. Então, queremos uma imagem, vamos dizer, com luz artificial e um pouco noturna. Então, vamos lá tentar replicar esse tipo de imagem. A primeira coisa que nós podemos fazer, a nossa primeira tentativa, é irmos aqui em Settings, ir escolher aqui em Show More. Provavelmente as pessoas iam pensar assim, irmos aqui, entrarmos em Outdoor Blue Night, irmos escolher aqui, por exemplo, o Fast Physical, clicarmos em OK e irmos iluminar, por exemplo, o nosso interior e íamos ver como é que ficava. Mas nós temos que ir pensando num outro cenário possível. Podemos clicar, eu fiz algumas modificações aqui, tanto que se eu clicar agora, vocês vão ficar com uma impressão, vamos dizer, em real daquilo que poderia acontecer, mas o meu desafio é antes mesmo de nós começarmos a falar sobre essas coisas, vocês façam o processo e entendam o que é que vai acontecer com a vossa imagem e comparem com antes e o depois. Então reparem aqui na minha foto que o céu fica azul, fica mesmo uma noite, mas temos ali um pouco de iluminação que foi adicionada à cena. Então, nós não queremos algo como isso, até podemos fazer um render só para vocês terem ideia e depois compararmos. Vamos lá tirar um render disso, depois vamos comparar os dois resultados com as alterações que vamos fazer. Então, vamos lá clicar aqui em render, que é para podermos comparar mais tarde. Vamos aguardar. Chamar a atenção, malta, aqui, à medida que nós vamos fazendo as alterações, principalmente quando estamos a trabalhar com renders noturnos ou estamos a juntar aqui iluminação artificial com iluminação, vamos dizer, natural, o render tende a ficar mais complexo e mais pesado. Então, só ter isso em mente, que é um render que, vamos imaginar que queres usar, se queres usar esse estilo tens que ter a noção de que vai demandar mais da potência do teu computador e vai levar um pouco mais de tempo em relação, por exemplo, a renders diurnos. Então, tem que ter isso em mente. Então, vamos lá guardar o resultado, que é para depois pegarmos nisso e compararmos. Aqui está o resultado do nosso render de teste noturno quando nós só tivemos aqui o Blue Night Fest. Então temos aí, como podem ver, eu já tomei liberdade de colocar algumas luminárias, mas como podem ver, tomei a liberdade de colocar aqui algumas luminárias, mas mesmo assim, se olharem, a imagem não é assim tão grande coisa, não é bonito. O tempo de render que nos levou foram mais ou menos 11 minutos. Lembrem-se, quando nós estávamos a falar, a tratar de render, vamos aqui ver, acho que era o render 11, vamos lá ver 12, acho que é aqui o final, acho que este aqui sim, está a ver? Mais ou menos de 30 e tal minutos, só nesta proporção. Então, o que nós queremos desta imagem, o que vamos fazer, primeira coisa é virmos aqui, reduzirmos aqui o tamanho, vamos colocar aqui 1000, só para podermos trabalhar, eh, lá 3000, vamos lá colocar aqui a chave, vamos colocar 1000, então só para podermos trabalhar em tempos razoáveis aqui a fazermos o nosso renders de teste. Então, vamos lá começar agora a configurar aqui o nosso render. Então, primeira coisa que vamos fazer, só para vocês perceberem que não independe do tipo de cena que eu uso aqui, vou alterar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse exterior, aqui 01, então vou fazer aqui um refresh, que é para nós vermos a situação. Então, vamos aguardar, vermos aqui a previsualização. Vamos lá fazer um refresh aqui para a previsualização para vermos como é que fica.
Então, reparem uma coisa, que mesmo de dia, em condições normais, quando eu estou a fazer um render de dia, mesmo que eu tenha iluminação artificial, que é a iluminação das lâmpadas, eu não tenho que ver essa iluminação das lâmpadas. Isso é claro. Quando eu estou a fazer um render às 12 horas ou tiro uma fotografia às 12 horas, eu não consigo ver o efeito das luzes que eu tenho no interior dos edifícios. Então, a lógica aqui praticamente é essa. Quando nós estamos a fazer render, vamos dizer, com propriedades físicas, essas leis cumprem-se na íntegra. Então, basicamente o que estamos a fazer é isso. Então, vamos lá começar agora a configurar o nosso render noturno. A primeira coisa que nós fazemos, vamos dispensar isso. A primeira coisa que nós fazemos, vou clicar aqui em O para navegar. A primeira coisa que nós fazemos, como eu dizia, é aqui colocarmos as nossas luminárias. Então, eu aqui não fui muito a fundo, só coloquei aqui algumas luzes. Então, vou abrir aqui em planta para selecionarmos essas luzes e vermos como é que elas são. Então, temos aqui luzes. Então, este elemento de luz, entramos aqui e vamos ver que tipo de luz é. O tipo de luz que eu usei aqui é uma spotlight. Então, este tipo de luz que eu usei, alguém podia usar uma luz do tipo Arial. Então, podem usar esse tipo de luz ou esta aqui. E geralmente esse tipo de luz nós vamos usar. Vamos lá. Vamos primeiro comentar esta aqui. Depois vamos comentar este tipo de luz. Vamos começar com esse spot. A spot que eu usei aqui, então, como podem ver, tem aqui algumas propriedades. Mudei aqui a cor, como quero criar um contraste entre num render noturno. Quando nós temos aqui um azul e um amarelo, cria aquele contraste. Então, aqui a cor, a temperatura da cor, aqui praticamente usei um warm white fluorescente. Então, escolhi essa opção. Depois, aqui vamos adotar, vocês não vão ter este dado aqui em Absolute Light Intensity. Então, aqui Absolute Light Intensity, aqui vou usar agora aqui uma unidade de medida real de lâmpada. Não vou entrar em muitos detalhes, o que vos recomendo é adotem isso. Então, qual é a correspondência aqui? Geralmente, uma lâmpada de 100 watts, ela vai emitir mais ou menos 1600 lumens. Então, esse é mais ou menos um dado que podem trabalhar com ele. 100 watts, mais ou menos 1600 lumens. Então, é basicamente esse dado aí. Então, vamos lá. Aqui, quando vamos mais para frente, aqui também podemos trabalhar no ângulo. Então, este alto ângulo, então, este ângulo exterior, então, é mais ou menos de 60 graus. Depois, e na ângulo, então, temos este ângulo de 10 graus. Então, aqui é mais ou menos a abertura, então. É mais ou menos isso aqui, então. Esta zona aqui interior vai ter mais luz e essa aqui, a luz vai se desfazendo. Então, basicamente é o que nós temos que ativar. Então, aqui o fade out gradual, então, como podem ver pela figura, então, aqui vai, praticamente, quando nós clicamos aqui, estamos a dizer que vai obedecer aqui propriedades físicas da luz. Então, à medida que nós nos afastamos do objeto, a luz fica menos intensa. Então, vamos avançar. Aqui é o símbolo da luz, dependendo do que eu quiser, eu posso trocar aqui a simbologia. Vamos lá avançar. Aqui também posso clicar aqui para representar em 3D. Ao clicar aqui e colocar aqui o wireframe, eu vou querer que a minha luz apresente-se assim em 3D. Então eu vou ter esse aspecto em 3D. Então basicamente são essas propriedades que eu tenho que alterar aqui na minha luz e não mais nada. Então vamos trabalhar com esses dados. Então e ativar aqui iluminação global. Então vamos lá ver. Então configuramos isso tudo. É só usarmos aqui escolhermos e já temos ali a nossa luz configurada. Eh, Como eu disse, aqui nesta zona também usei um outro tipo de luz, vou entrar aqui, que é a luz do tipo área. Então, a luz do tipo área, como é que ela funciona? Então, vou entrar aqui nesses outros campos, como podem ver aqui, usei as mesmas propriedades. Aqui, Absolute Intensity, aqui, Absolute Intensity, vou mudar aqui para Lumens. Então, aqui também eu vou colocar 1200, vamos lá, 1600 lumens. Então, aqui vou trocar aqui o shape, que tipo de shape? Então, aqui eu posso colocar uma luz retangular, uma tipo disco, uma esfera, por aí fora. Então, eu aqui escolhi uma retangular, aliás, circular, circular, sim, com um diâmetro de 70. Então, usei uma circular com um diâmetro de 70. Então, basicamente é esse tipo de luz que eu usei. Aqui posso clicar para que essa luz seja visível no meu render ou posso tirar para que não seja visível no meu render. Basicamente é isso. Então, clico em OK.
Quando é que me interessa usar a Real? Vou abrir em 3D para nós termos uma noção do que é que está a acontecer aqui. Eh, aqui, então, aqui tenho duas lâmpadas, na verdade, tenho duas luminárias. Tenho esta luminária aqui, que entro aqui também, que é uma luminária do tipo interior, então. Tenho esta aqui, este tipo de luminária. Na verdade, este tipo de luminária o que fiz é ver aqui na sua intensidade diminuir para zero. Ou seja, essa luminária aqui não emite luz. Hum. Essa luminária não emite luz. Depois, logo aqui abaixo da luminária, coloquei aqui esta outra luz, essa outra luz que vimos que era esta aqui é circular logo abaixo. Isso porque quando faço isso tenho mais ganho de luz e menos, vamos dizer, ruídos na minha luz. Então, a minha recomendação é sempre que nós estivermos a trabalhar com iluminação e quisermos colocar, vamos dizer aqui, luminárias, lustres por aí fora, vamos sempre colocar esse tipo de luz por baixo, de tal forma que nós vamos iluminar com essa luz, esta outra aqui vai ficar somente representativa. Então, vamos combinar que isso vai passar a ser mais ou menos desta forma. Então, como podem ver, tomei a liberdade de não colocar aqui esses candeeiros só para não perder muito tempo com isso, mas vocês ao construírem os vossos renders vou exigir que tenham ali os candeeiros aqui por cima aqui das vossas luzes. Então, basicamente essa técnica que usei. Aqui também coloquei um outro candeeiro aqui no jardim que é para me iluminar. Então, se eu entro aqui no candeeiro, onde ver aqui que são esses candeeiros de interior mesmo. Então, é só pegarmos os elementos que nós temos aqui e ir adaptando os elementos. Então, malta, vamos nos dedicar a isso e vamos ver, vamos ser criativos com a coisa e ver como é que nós podemos tirar ganho. Então, aqui mais uma vez o importante é ensinarmos a técnica de como é que nós fazemos isso de iluminação. Então, vamos lá voltar aos nossos renders. Então, vamos lá aqui. Vai ser aqui câmera 2. Então, já configuramos a nossa câmera 2, vamos lá. Ok, câmera 2 está setada, as nossas luzes estão lá indicadas com as propriedades certas. Então, aqui coloquei 4 lâmpadas, então na verdade até é exagerado, mas pronto. Temos ali o efeito. Aqui em 3D, principalmente no Arriscado, as coisas não são tão, vamos dizer, reais quanto em outros softwares aqui de renderização. Então, vamos lá trabalhar com esses dados. Conforme nós já havíamos falado, quando estamos a clicar aqui nesse elemento, geralmente o que vamos ter é uma previsualização. Se o nosso render estiver configurado para ser diurno, nós não vamos ver a iluminação artificial e vamos ter um render praticamente similar aqui ao render, a este tipo de render. Então vamos ter esta situação aqui e não praticamente esta situação aqui. Então vamos lá configurar aqui o nosso render noturno. Então a primeira coisa que vamos fazer é descer aqui, irmos aqui em Light Adjustment. Então vamos clicar aqui, vamos acender as nossas lâmpadas e vamos puxar aqui para 100. Então vamos colocar as nossas lâmpadas em 100. Podemos aqui desligar aqui a iluminação de superfícies, vamos deixar por fora a iluminação de superfícies. Vamos aqui em Effects, então vamos lá, Environment, desculpa, vamos entrar em Environment. Dentro do Environment temos Physical Sky. Então Physical Sky, vamos lá abrir aqui. Então aqui em Physical Sky, vamos dentro do Physical Sky, temos aqui Time and Location. Então Time and Location, vamos aqui e vamos desabilitar aqui que nós não queremos usar aqui o Time and Location, o Sun Position do Archcad. Então no momento que eu desabilito aqui, ele vai me habilitar agora a possibilidade de eu introduzir aqui uma data e hora e uma localização específica para o meu render ou para a minha localização do meu edifício. Então eu ainda posso aqui trazer coordenadas reais. Então, aqui ele já vem data 2012, ok, podemos deixar 2012, não tem nada a ver. Então, aqui dia, também é dia 1, mês de 1, também não interessa, horas. Aqui temos que trabalhar mais com horas. Então, vamos lá, por exemplo, 7 horas, vamos lá agora fazer um refresh para ver mais ou menos o que é que vai acontecer. Então, como podem ver aqui no preview, a magia começa a acontecer. Então, às 7 horas, praticamente 7 da manhã, o meu edifício está praticamente de noite. Então, 7 horas, 7 horas está praticamente de noite. Yeah. Então, até consigo ver as estrelas, etc. Então, é basicamente isso. Então, como podem ver aqui, tem boa iluminação, esse tipo de dados. Então, podemos até fazer
um render de prova só para vermos mais ou menos como fica. Vamos lá ver isso, que é para podermos depois como fazer uma série de comparações com os dados. Então vamos lá clicar em render e vamos aguardar o resultado. Então, aqui temos o render das 7 horas com estrelas, como podem ver. Então, nós agora o que nos interessa talvez é eliminarmos essas estrelas. Se não quisermos eliminar estrelas, alguém gosta de ver as estrelas, pode deixar, mas para eliminar as estrelas, o que é que a gente tem que fazer é entrar aqui em Sun. Oh, desculpa, em Sun não, em Sky. Vamos lá ver aqui em Sky, General. Oh, onde é que está isso? Aqui em Detail. Então, dentro de Detail, então temos aqui Show Moon. Então, vamos lá tirar. Não queremos ver a Lua, não queremos ver as estrelas, não queremos ver o planeta, nem Sky Light. E aqui, vamos lá deixar aqui Generate GI. Vamos lá dar um refresh. Então, agora temos um céu sem estrelas, ok? Então, vamos voltar aqui em data data e tempo. Então, temos aqui 7 horas. Então, vamos lá, por exemplo, colocar aqui 7h30. Por exemplo, 7h30. E vamos lá verificar o que acontece com o nosso render às 7h30. Ok, 7h30 ainda está escuro. Vamos lá aqui em localização. Vamos aqui talvez trabalhando um pouco com localização. Aqui tipo de hemisfério. Aqui é hemisfério norte. Aqui em termos de hemisfério, em termos de latitude, norte. Vamos lá, por exemplo, aqui hemisfério sul. Aqui longitude, vamos lá trocar aqui para oeste. Então vamos lá aqui verificar. Então, como podem ver, só eu ter trocado aqui o tipo de hemisfério, só eu ter trocado o tipo de hemisfério, o tipo de render trocou. Então, aqui em oeste, vou trocar aqui para este. Vamos trocar aqui, vamos dar um refresh. Então, como podem ver aqui, independentemente mesmo da hora ser 7 horas, aqui o meu render fica ainda um pouco mais como se fosse já a amanhecer mesmo. Vamos lá, aqui considerar 6 horas. Então, aqui vamos colocar 6 mesmo. Vamos dar um render, um refresh para vermos. Então, aqui temos um tipo de render, é como se fosse uma golden hour. Então, aqui vamos trocar sul, aqui vamos colocar norte. Aqui podemos também trocar aqui a latitude, vamos lá colocar, por exemplo, 51. Aqui vamos lá, por exemplo, um 14. E vamos ver como é que fica o nosso render. Então, basicamente, vamos trabalhar nesses dois parâmetros para definirmos aqui a nossa iluminação. Então, só queremos definir alguma coisa um pouco mais interessante. Então, ficou totalmente escuro. Vamos lá entrar aqui em hora. Vamos trocar aqui, vamos lá colocar 8. Então, vamos lá dar um refresh. Só para termos alguma coisa mais interessante. Então, vamos lá aqui. Colocarmos 9 horas. Então, como podem ver, dependendo da localização, a hora, mesmo 9 horas, ainda pode ser um pouco escuro. Então, aqui já começamos a ter um render um pouco mais interessante. Então, basicamente a coisa funciona assim. Vamos lá colocar aqui 8h30. 8h30. Para termos um render um pouco mais interessante. Aqui já tenho uma coisa interessante, então vou fazer um render só para compararmos e irmos acertando outras propriedades. Então, vamos lá a isso.
Aqui temos o nosso render noturno, então como podem ver é um render interessante, temos ali iluminação, temos um céu azulinho, azul como quem diz, né? Mas temos um sol ali, um céu, eh, temos aqui uma iluminação, então daqui temos um ponto de luz a iluminar mais ou menos essas plantinhas, temos a iluminação aí no interior, é um render bem feito. Então podíamos ir melhorando a coisa, mas o importante aqui é a técnica que tem que ficar. Então a gente faz basicamente dessa forma. Aqui vamos lá ir mexendo algumas coisas aqui em termos de localização. Talvez eu vá trocar aqui em vez de ser 28, vamos lá colocar por exemplo um 30. Aqui também minutos, vamos colocar 30 para ver se nós alteramos um pouco aqui a orientação aqui aqui a orientação do Sol e criar uma coisa mais interessante. Então vamos lá ver. Há mais alguma coisinha que precisamos trazer. Vamos lá aqui. Vamos lá. Aqui podemos ativar aqui e irmos. Vamos lá ver um azul. Pode ser este azul aqui. Vamos verificar o que é que acontece. Então, podemos fazer assim. Outra coisa que precisamos ativar, vamos lá, são essas coisinhas. O que mais podemos ativar? Vamos aqui em câmera física. Então, aqui câmera daylight. Então, nós isso aqui não é um daylight. Então, podemos aqui escolher, por exemplo, um overcast. Eu prefiro aqui trabalhar com custom e aqui escrever 6000, por exemplo. 6000. Então escolhi 6000, vamos lá fazer um render desse aí e vamos ver como é que fica. Aqui vamos lá ver a questão do que não configuramos. Vamos lá aqui, Global Illumination, Global Effects, then the Flex Color Correction, aqui contraste 2,5, pode ser um bom contraste. Vamos lá colocar em 0, só para vermos mais ou menos como é que fica. Vamos lá. Então, reparem agora que eu coloquei ali white balance. O meu céu ficou um pouco mais azulado. Agora, com menos contraste, vamos lá colocar de voltar 2,5. O contraste. Saturação, vamos lá. Aqui, menos 5. Menos 5. Então, vamos lá, deixar assim, vamos lá. Ver como é que vai ficar agora. Acho que o céu vai ficar mais azul. Então, tenho um render mais assim. Então, vou fazer aqui este render aqui em tamanho grande para vermos e comparar. Então, este é o render que nós fizemos. Vamos comparar aqui os dois renders. Então, temos aqui 18. Então, como podem ver, o 18. Aqui nós tínhamos aqui o white balance para, para 6500. E aqui temos o white balance para aliás, temos aqui o white balance para 6000. Então, como podem ver, aqui o céu é mais azul. Aqui temos um céu menos azul e a imagem em si é mais vamos dizer, mais warm, mais quente. Aqui temos a imagem mais fria. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. Depois temos essa 16 que tínhamos a estrela. Então, começamos com esta imagem aqui e acabamos com uma imagem assim. Então, como podem ver, com técnicas simples, saímos desta imagem e fomos para esta imagem. Então, uma recapitulação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar lâmpadas com propriedades, vamos dizer, próximas da realidade, escurecer toda a nossa imagem e ir acendendo
vamos dizer, o céu pouco a pouco, de acordo com aquilo que a gente está à procura. Então, eu poderia ir aqui, ir procurar uma outra hora, ir rotacionando aqui o céu por aí fora, mas o essencial que tem que ficar aqui é o recurso em si, é a técnica. Então, a técnica é essa. Nós vamos colocar as nossas lâmpadas aqui, vamos definir aqui uma certa hora, vamos definir aqui uma certa hora, a gente vem aqui em environment, dentro do environment, aqui temos data e location, então vamos desabilitar aqui no ArcGIS Sun Position, vamos escolher aqui uma data e vamos escolher também a localização. Então são esses dois parâmetros que influenciam tanto aqui em renders noturnos. Então vamos eh, definir isso e vamos clicar em botão de render e vamos produzir essa imagem. Então como render final eu vou aqui praticamente definir aqui 3000 para que fique um render comparativamente similar ao que já tínhamos com o render do diurno. Então 3000 aqui, então aqui vai ser 3000 por 4 e alguma coisa. Então vamos voltar aqui, vamos puxar isso, vamos aqui salvar essa imagem aqui, vamos dizer exterior noite. Então temos exterior noite, vamos salvar, então temos ali basicamente algo assim. Agora vamos só clicar no botão e fazer esse render noturno como está. Então, aqui já acaba cada um a sua extensão. O que pode acontecer, provavelmente, se vocês tiverem alguns carros, os carros aqui têm materiais auto-iluminados, vão ter que entrar e mudar os materiais dos materiais para que eles não reflitam a luz. Geralmente eles quando é de noite eles vão refletir a luz, elas vão refletir a luz, não vão acender aqui os retrovisores, eh, vão acender as lâmpadas. Então, é preciso apagar as lâmpadas. Eu prefiro trabalhar com as lâmpadas apagadas. Então, basicamente é assim. Vou fazer um render maior para arquivo. Então, malta, abraços. Nos vemos na próxima aula.